Bom dia. Quero saudá-los com as palavras do Evangelho de Mateus 24, versículo 42, que assim nos dizem: Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Na época de Cristo, havia sentinelas que vigiavam as portas das cidades. Estes tinham a função de alertar a chegada de alguém ou a aproximação de algum perigo. Quando o texto nos diz, vigiai porque não sabeis em que dia virá o nosso Senhor, Jesus nos chama para ficarmos alerta, ensinando que a casa da nossa vida é frágil e precisa ser vigiada para não ser sitiada. Conquanto, precisamos vigiar para que a nossa casa espiritual não seja tomada de súbito pelo mal ou despreparada para recepcionar a visita divina. Constantemente devemos nos preparar para a vinda repentina de Cristo, o que exige de nós, cristãos, que vigiemos e vivamos pelo zelo e pela prática do Evangelho. Que possamos ter um belo encontro com Deus. Sintam-se todos abraçados por nossa comunidade e pela presença amorosa do Senhor. Convido para o canto número 18 do nosso livro de canto. O nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Bom dia, queridos irmãos, amados no Senhor. Bom dia. O nosso culto é um culto participativo. Vocês prestem atenção que há momentos em que vocês são convidados a também responderem à liturgia da celebração de hoje. E com toda certeza este momento de acolhida é a acolhida do nosso Deus. Eu peço assim que vocês possam colocar-se de pé. Vamos invocar a presença de Deus. Nos reunimos como corpo de Cristo, como família da fé, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos. Bendito é o amor de Deus, que nos dá lábios puros e nos reúne em seu santo nome. Amém. Diante da bondade de Deus, elevemos o nosso coração a Ele e confessemos ao nosso Senhor os nossos pecados. Querido e bondoso Deus, nos colocamos diante de Ti e Te damos graças pelo Teu amor e pelo Teu acolhimento. Porém, confessamos que em muitas ocasiões administramos mal o nosso tempo e pouco nos dedicamos a Ti. Perdão pelas vezes que não vivemos como pessoas batizadas a partir do Teu amor. Perdão pelas vezes que Te rejeitamos, Te desprezamos e, despreparados para a Tua chegada, sequer Te ouvimos. Perdão pelas vezes que não amamos o nosso próximo como a nós mesmos.
Perdão pelas vezes que desperdiçamos a oportunidade e, pouco vigilantes, deixamos nossa casa espiritual fragilizada. Por tudo isso e muito mais, pedimos por tua clemência e humildemente suplicamos para que apague a multidão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Através das palavras do profeta Isaías, ouvimos o anúncio da graça divina. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Aquele que com sinceridade confessa o pecado a Deus, encontra em suas mãos a misericórdia e o perdão. E assim anuncio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar os lugares. Passamos por uma época de grandes aflições e também dores. A natureza e muitas pessoas sofrem. Por isso, diante de Deus, nós devemos clamar: Kyrie, venha ao nosso socorro. Cantemos do nosso livro de canto, hino de número 63, Ouve, Senhor. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Mesmo diante das dificuldades, Deus ouve o nosso clamor e traz a sua misericórdia e perdão. Louvemos o nome do nosso Senhor Deus, cantando glória a Deus, hino de número 71. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre as pessoas, quando se inspiram em tua justiça, geram-se nelas um novo amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, glorificamos teu grande amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Grandioso Deus, estamos gratos por teu dedicado cuidado a nós e por tua palavra da vida. Reconhecemos que o teu ensino nos alerta à vigilância, para que os nossos passos não se desviem de ti e a nossa fé não vacile. Por isso te pedimos, dá-nos a prontidão necessária e fala aos nossos ouvidos e coração como devemos nos preparar para ti. Com teu Espírito Santo, leva-nos para dentro da tua palavra e nos conduza com o teu ensino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Tenham a bondade de tomarem lugar. Cantemos do livro de canto, hino de número 33, Vaso Novo. Eu quero ser
como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Vamos ler agora 1 Reis, capítulo 17, do versículos 8 ao 16. A viúva de Serapta. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos à leitura de Marcos, capítulo 38, versículos 38 a 44. Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto,
tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Palavra do Senhor. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. Bondoso Pai, nosso Senhor, queremos agora ouvir o Teu falar, ouvir a Tua palavra e buscar nela a direção, a fé necessária que sustenta os nossos passos no discipulado do Teu Filho. Dá-nos, ó Pai, a nobreza de espírito para compreendermos que o caminho da humildade é o que santifica o Teu santo nome. Assim, que o nosso coração e a nossa mente abram e sejam renovados pelo Teu ensino. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, sempre nos deparamos com muitas barreiras quando nós falamos sobre a mordomia cristã. Ou seja, fazer uma gestão responsável de todos os bens disponíveis que Deus coloca em nossas mãos. Somos mordomos fiéis de Deus e devemos sê-lo. Se exercitássemos a mordomia cristã com amor, quem sabe também as nossas lideranças pouco iriam se preocupar com o orçamento do novo ano, pois a questão da contribuição também ela passa pelo exercício de uma boa mordomia cristã. Ela aponta para uma fé, para a gratidão e para o compromisso com a missão de Deus, principalmente diante daqueles que compõem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos membros. E esse tema da mordomia cristã, ela passa pelo nosso texto de hoje. Evidentemente, cabe uma ressalva. Não que o tema seja central na fala de Cristo, porque Jesus ele está olhando para um coração que é grato a Deus e todos os valores espirituais que pode ou não ser nutrido diante de Deus. Então, esse evangelho de hoje, ele nos aponta 2 cenas e que acabam sendo interligadas e falam sobre a fé, sobre a gratidão, em perspectivas diferentes. Se por um lado, há aqueles que querem se mostrar como arautos da fé, com um louvor fingido a Deus, como Jesus aponta, não passam de aproveitadores e desonram o nome de Deus. Por outro lado, no gesto anônimo de uma senhora, Jesus Cristo mostra a fieldade daquele que cumpre a vontade do Senhor, e nele se encontra a verdadeira fé e uma espiritualidade madura. Tudo acontece no templo. Quando, ao falar com seus ouvintes, Jesus primeiramente denuncia a exploração visível que é feita às viúvas.
Na primeira cena, Jesus critica a suposta piedade de alguns escribas, que eram semelhantes a pães inflados, mas oco por dentro. Eles viviam por uma aparência. E noutra oportunidade, Jesus chegou até a dizer que era para ter cuidado com o fermento de certos religiosos, porque ele era feito de ganância e de um ego destrutivo. Recomendando, sim, que as suas palavras pudessem ser ouvidas, afinal, eles falavam corretamente de Deus, bem diferente, às vezes, da nossa época, né? Eles prezavam por uma boa fala de Deus. Mas Jesus dizia, jamais imitem eles. Ouçam eles, mas jamais imitem eles. Os escribas, encarregados de interpretarem as escrituras sagradas publicamente, faziam questão de se mostrar com trajes pomposos, trajes religiosos, e tanto nas praças quanto nas sinagogas faziam orações longas, sentiam orgulho de ocupar o lugar em que estavam, principalmente de destaque à vista do povo. A religião, de certa forma, servia para eles para sustentar um sentimento de onipotência. Ainda pior, esses mesmos escribas, segundo a lei, eram os tutores das viúvas, quando os maridos deixavam posses para elas, para serem administradas. Eles eram os juízes legais para administrar essas posses, porque as mulheres não podiam administrar seu próprio dinheiro. E por causa disso, a casa e os pertences dos vulneráveis eram uma presa muito fácil e prêmios valiosos que estavam na mão desses escribas, homens do templo. Estimados pelo povo e por serem homens religiosos, pressupunha-se e previa que eles fossem pessoas de boa fé, de confiança, de comportamento ilibado, zelando por uma piedade e reputação pública. Mas a gente sabe que não era bem assim, né? E o texto de hoje acaba denunciando essa visão religiosa dos escribas. A mordomia religiosa, o cuidado para com as coisas de Deus, o bom cuidado ao serviço do Senhor estava longe de ser feito com puro zelo por essas pessoas. Naquela aparente piedade religiosa, como Jesus afirma, eles devoravam as casas das viúvas e dentro da sinagoga simulavam uma atuação respeitosa com a missão de Deus. Por causa dessa falta de santidade de alguns escribas, estes encarnavam em sua época verdadeiros mercadores religiosos. Semelhante, gente, por que não, aos que mantêm hoje a aperfeiçoada indústria da fé. Não é mera coincidência que esses tipos de enganadores religiosos ainda atuem e com roubo e engano engavetam o nome de Deus. Eles pregam uma vida profícua, próspera com Deus, mas somente quem prospera são eles. Eles se arrastam numa santidade aparente, mas são perigosos, porque ocultam por detrás disso sua verdadeira identidade de aves de rapina e exploradores. Antes de Jesus já existia essa exploração feita por parte dos líderes da igreja. Lá em Oséias 4, ali vai dizer, o próprio Deus vai dizer: a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo e os profetas fazem o mesmo. Vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que vocês cometem. Por isso eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo e por causa disso querem que o povo peque. Então, após essas duras críticas que Jesus faz aos escribas, o olhar dele recai sobre uma viúva, na cena em que ela oferta com amor e gratidão suas moedas no gasofilácio. Como essas duas histórias elas podem se encontrar? Exatamente no fato
de um representante de Deus não ser digno da palavra divina, e uma senhora anônima e inocente que é explorada por esse tipo de gente, dá um testemunho do que é viver segundo a vontade divina. Analisando a forma como eram feitas as ofertas das outras pessoas e também da viúva, Jesus ele vai concluir que ela ofertou mais do que os primeiros. Certamente ele não está falando aqui em termos de valores, mas Jesus fala de sacrifício, que é a nossa capacidade ou não de reter ou doar algo que nós temos. Esse detalhe levou Jesus a apontar para os discípulos que, se para alguns a oferta gera uma obrigação, pois estes entregam não o que lhes convia usar, aquilo que para ele não tem necessidade de ter em mãos, a pobre viúva ela faz uma oferta de sacrifício. Ou seja, ela entrega aquilo que lhe importava. A obrigação não me importa, mas o sacrifício sim. Na viúva, ela oferta tudo o que ela tem, confiando na providência de Deus. E ainda que ela seja vítima daqueles do templo, que vê os seus bens sendo dilapidados por suas mãos, ela confia a sua oferta nesse mesmo templo. Na viúva há um sentimento de sinceridade, de testemunho, de fé, de gratidão. Engraçado e interessante é que a fidelidade a Deus nela não é maculada e não a impede de agir com gratidão no templo, ainda que seja com o pouco que ela tinha em suas mãos. Conquanto, por causa do mercado religioso da fé, que se dedica a retirar dinheiro dos fiéis atualmente, que o cristão não pode, por causa disso, justificar a sua infidelidade a Deus. Há de se pontuar que muitas igrejas trabalham com transparências, com seriedade e responsabilidade com as doações dos seus fiéis. E essas doações sempre devem ser um gesto da multidão de ação de Deus por nós e um gesto de gratidão diante de tudo que nós recebemos das maravilhas do nosso Senhor. No texto, por exemplo, Jesus ele não critica as ofertas, mas a postura religiosa com a qual elas são feitas. Ele sabia que os cofres do templo da época estavam canalizados para a manutenção do clero, do culto, para a conservação do prédio, mas também sabia que essas ofertas eram destinadas para ajudar os pobres que foram entregues na sua época à caridade, dentre esses os órfãos e também as viúvas. A discrição e a humildade daquela senhora foram percebidos por Cristo. Mas eu não diria que tenha sido percebido pelo sacerdote de plantão que ficava no local. Naquele local onde eram feitas as ofertas, eram dispostos 13 receptáculos, 13 gasofiláceos, para coletar os tributos das pessoas que chegavam. Dependendo da quantia que era doada, se fosse uma quantia grande, quem a recebia era o próprio sacerdote de plantão. Se era pouco, você jogava lá e pronto. Mas se era muito, o sacerdote, ele recebia e sabe o que ele fazia? Ele soava uma trombeta, anunciando um grande gesto generoso de alguém que havia doado uma grande quantidade em dinheiro. Há um contraste evidente nessas cenas. E era o fato não era o fato assim de ofertar mais ou menos, mas a atitude do coração que movia aquelas pessoas que ali estavam. Cristo aponta que há uma certa ingratidão naqueles ditos generosos, pois para eles o supérfluo é que era entregue, e ela vinha com ares de autoexultação, tipo, eu estou entregando muito para a obra de Deus. Mas já na viúva, movida pela gratidão e anônima na sua doação, veio a ela uma consciência da indignidade dela, do que tinha em suas mãos, e que não era justo olhar mais para as mãos do que para Deus. Querida igreja, amados irmãos e irmãs,
As nossas histórias, desde a crítica à corrupção e petulância dos escribas, até a oferta da viúva, elas servem de enredo para a reflexão que Cristo quer fazer com os seus discípulos. Ambas são pessoas religiosas, mas não podemos dizer que ambas, tanto escribas quanto a viúva, são pessoas que amam e temem a Deus de coração. Se na vida de fé nós queremos assumir uma postura de discípulos, não é lícito ao cristão agir oculto na falsidade e na injustiça, se vangloriando e tirando vantagem em tudo que pode. Muitas vezes, quem sustenta uma piedade aparente, com orações e uso da Bíblia incluso, não passam de escarnecedores da palavra divina, não passa de um vaso vazio para Deus, indigno do seu olhar misericordioso e salvador. Não por último, não há um projeto ideal para sermos discípulos de Deus. Por isso nós precisamos tutelar as nossas atitudes e o nosso testemunho evangélico. Se discípulos não nascem prontos e precisam ser aperfeiçoados todos os dias, através dos exemplos que hoje Jesus nos traz, nós temos algumas pistas importantes de como um discípulo seu não deve se comportar e qual o exemplo ideal para sermos cristãos. Basta olharmos a atitude do escriba e a atitude da mulher. E que a graça generosa de Deus nos abra os olhos para a fé, que agradece e nega a soberba do escriba, buscando no Senhor a única segurança da qual podemos nos santificar. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares, cantemos o hino de número 479, Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida.
graças hei de dar. Avisos de hoje. No próximo dia 14 de novembro, às 9h30, teremos um culto com batismo. Todas as nossas celebrações, além de serem presenciais, também estão sendo transmitidas pelas páginas oficiais da nossa igreja aqui em Campinas, da ISLB. E ficou decidido que, devido a bastante espaço aqui na nossa igreja, não está sendo necessário fazer reserva para vir para cá. Todos estão convidados. Agora sobre o batismo. Assim, anunciamos para o próximo culto o batismo de Matias Vargas de Azevedo, nascido a 18 de março em Campinas, às 7h39. Filho de Marcos Paulo Quintela de Azevedo e Alessandra Raquel Vargas, ele terá como padrinho e madrinhas Eduardo dos Santos de Vargas, Daina Vargas Henke e Jefferson Rafael Henke. Rogamos que a graça do santo batismo seja presente e precioso para o Matias neste dia de festa com o nosso Senhor. Ofertas. As ofertas serão para um fundo do Sinodal. Isso é para um suporte à administração do Sino do Sudeste. Você sabia que as igrejas históricas estão entre as instituições mais transparentes do Brasil? Em um país marcado por corrupção sistêmica e falta de transparência no uso do dinheiro, isso certamente nos orgulha. A coleta de hoje visa justamente manter o bom trabalho que temos feito. E o que nos faz ser tão transparentes? Possuímos um sistema de governança sólido. Todos os orçamentos e prestação de contas são acompanhados pela diretoria do Conselho Sinodal, pelo Conselho Sinodal, pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Sinodal, que tem de 3 a 4 representantes por comunidade, com a tarefa de aprovar, ou não, o orçamento e a prestação de contas a cada ano. Todos esses conselhos têm representantes de diversas comunidades com funções e responsabilidades específicas, que prezam pela ética e transparência da aplicação dos recursos doados por vocês, por nós, na atividade fim da nossa igreja. Sua oferta certamente fortalecerá este trabalho. Deus abençoe dádivas, doadores e quem for beneficiado com nossa oferta, que podem ser feitas através do portal Assaz ou através da conta bancária do Sínodo, conforme dados na tela. Dados financeiros da nossa igreja. As nossas contribuições e doações de novembro, tendo em vista as entradas e saídas até esta semana que passou, alcançaram um total de 44% de entrada, nos faltando 56% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Deem uma olhada aí nos gráficos. Ofertas de louvor. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ ou via depósito transferência bancária para a conta da igreja no Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora vamos falar de uma parte boa também, né? O presbitério resolveu
organizar aí uma venda de pizzas. No dia 21 de novembro, por ocasião de nosso culto, queremos fazer um dia de venda e retirada de pizzas com o interesse de angariar fundos para a nossa comunidade. Para isso, contamos com a participação dos nossos membros e amigos, os quais motivos a fazerem suas encomendas. Ponto. As pizzas são semi-prontas, nos sabores calabresa, portuguesa, marguerita e frango com bacon. As vendas têm caráter solidário e quem adquirir sua pizza está ajudando a nossa comunidade. O valor comunitário é de R$50 e a retirada pode ser feita na sede da igreja no dia 21, aqui mesmo entre 9 e 12 horas. O pedido e a reserva podem ser feitos junto aos nossos presbíteros e com o pastor. Fugindo do protocolo, viu, presidente? A minha cara feia é porque eu não gosto de frango. Legal. O Sven está lá no fundo da igreja nos avisando que tem uma lista que pode ser preenchida ainda hoje na saída do nosso culto, reservando as suas pizzas, tá bom? E por último, avisar que nós temos um culto em alemão na sequência desse nosso culto em português. Abençoado domingo para todos nós. Vale lembrar também que no momento em que formos preparar aqui a mesa da ceia, o presbitério agora está optando em passar a cesta de ofertas, né? E aí lembrando que se você vai ofertar para a comunidade, coloquem dentro do envelope que vocês têm aí nos bancos, né? E se vai ofertar para o destino, que foi dito aí que é do Sindo, vocês deixam então sem o envelope, tá? Antes das nossas orações e intercessões finais, agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Eu estou vendo aqui a Oraides. A Oraides, ela era membro da primeira paróquia onde eu trabalhei, lá em Recife. Agora está residindo na região de São Paulo. Ali no fundo, bem-vinda, tá? Então ela me tutelou na primeira paróquia que eu trabalhei no Ministério Pastoral. E também o Neaci, que está conosco aqui, bem-vindo. E cada um de vocês que hoje conosco celebra esse momento de encontro da Palavra de Deus. Nós temos um motivo de intercessão e oração, a vida e saúde de Henrique Klug. Vamos lembrar e também nos preparar para o batismo do próximo culto, que é o batismo do Matias. Levanta aí, mostra o Matias para a comunidade. Ah, ele está dormindo, tá bom, não tem problema não, tá? Que Deus possa, nessa semana em que ele se prepara para receber o batismo, trazer muitas bênçãos e com toda certeza já tem trago para ele e para a família. Oremos. Sim, por favor. Nome? Sim, o nome dela. Anelore. Certo. Há algum outro motivo que vocês queiram lembrar? Por favor. Qual é o nome da tua filha? Cristiane. Certo. Vamos orar? Nos coloquemos de pé. Amado e bondoso Deus, a Tua palavra é fonte que alimenta a fé e edifica a nossa comunidade. Em Tuas mãos confiamos a nossa vida e rogamos que o Teu ensino nos desperte para o verdadeiro preparo e vigilância da chegada do Teu reino. Cuida, Senhor, da nossa história. Guia os nossos passos. Coloca a Tua presença em nosso lar e na vida das nossas famílias. Que no ambiente do lar sejam nutridos o diálogo e a unidade. Que tenhamos responsabilidade cristã em tornar a nossa casa uma ponte do Teu amor. Abençoa com Tua mão poderosa a vida e saúde de tantos que sofrem. Aqui com muito carinho lembramos a vida e saúde do Sr. Henrique Klug, também de Anelore e Cristiane,
e tantos outros, ó Deus, que temos guardados no coração e na mente, dos quais tu conheces as suas aflições. Há enfermidades do corpo, há dores na alma, que clamam por teu socorro. Dá que estas e tantas outras pessoas que enfrentam tais tribulações encontrem em ti a fortaleza e a segurança necessária, tendo o corpo e a espiritualidade fortalecidos pela ação do teu Santo Espírito. Abençoa o nosso país e a tua igreja e todas as lideranças que neles atuam. Dá que promovam a vida e em tudo o que fazem, exaltem o teu nome e proclamem a novidade do teu reino. Mova as mãos de todas as pessoas para o que é essencial para a vida, em especial na consciência do cuidado para com os irmãos necessitados e o zelo pela tua criação que sofre. Renova-nos a mente e coração e que sejamos fiéis testemunhas da tua vontade, levando a transformação que o seu reino espera para que a dignidade e a vida abundante sejam promovidas. Receba, ó Pai, em tuas mãos a vida e saúde do pequeno Matias, que se prepara para receber de ti o santo sacramento. Que ele seja motivo de alegria para a vida e para o lar do qual assim tu o colocaste. E tudo mais que temos em nosso coração e mente, a ti entregamos, Deus bondoso, quando juntos oramos a oração que o teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares, nos preparamos para o momento da ceia com o canto Te Ofertamos. Te ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Te ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Ofertamos nossos dons a serviço do teu reino, ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno e justo e do nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Na terra te encarnaste, trouxeste paz e amor, teu povo resgataste de morte, angústia e dor. Tu dizes, toma, tudo é teu, a dádiva divina, o corpo e o sangue meu.
Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subido aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade, dá-nos a paz. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite para a ceia é o convite para a comunhão com o nosso Deus. Vinde, pois tudo já está preparado. Vocês vão receber pelas mãos do presbitério o kitzinho já pronto. Segurem aí até o momento em que nós vamos fazer a comunhão de forma comunitária. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu Filho deu, por nós morreu na cruz, por que temer? Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a
nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimento, nem mesmo a fome ou perigo. Se até seu Filho deu, por nós morreu na cruz, nada nos separará do amor de Deus. Isto é o corpo e sangue de Cristo. Tomai, comei e bebei. Oremos. Ó Pai, em Tua bondade, agradecemos o pão partilhado, a comunhão que nos dá através do corpo e sangue do Teu Filho. Concede, ó Deus, que esta graça da ceia nos fortaleça sempre em Ti, na unidade contigo e no amor aos nossos irmãos. Isto é o que pedimos por Cristo, o Senhor. Amém. Do jeito que nós viemos, também nos despedimos, sob a bênção e a proteção do nosso Senhor Deus. E que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a face e nos conceda a paz. Abençoe-nos, ó Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na bondade de Deus que nos convida para este culto, é a mesma bondade que nos manda para o mundo a servirmos ao nosso Senhor. Ide, permanecei na paz de Deus, proclamai a alegria do seu reino. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro sob a palavra e proteção do nosso Senhor. Fiquem com Deus, até o domingo que vem. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permita que andemos em tua luz. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fique em nossa companhia, ó bom Senhor. Dá-nos sempre a tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fique em nossa companhia, ó bom Senhor.
melhor? Amanhã eu vou fazer cirurgia. Saiu ontem o resultado, deu negativo, amanhã vai. Agora vai. 100%. Eita, maravilha.